E salve o tricolor paulista, Rick aqui para mais um pré-jogo, dessa vez São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é hoje às 20 horas, né? No estádio do Morumbis, transmissão do Premier. E esse jogo, novamente, né? Mais um jogo de segunda-feira, o segundo de uma sequência de 3 jogos do São Paulo em casa de segunda noite. Que a gente já falou aqui, né? Que é uma patifaria. A CBF tá de sacanagem em colocar 3 jogos seguidos. Ainda mais se você contar que o São Paulo não joga de domingo às 4 da tarde, ou seja, aquele horário de fato nobre da TV, né? O São Paulo não joga de domingo às 4 da tarde, e isso no Morumbi, é claro, desde a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Ou seja, olha o tempo que o São Paulo não joga num horário nobre em casa, né? Onde a torcida realmente consegue acompanhar o time e lotar o estádio com mais facilidade. Então, tem esse fator aí, mas é a torcida que conduz. O Morumbi provavelmente vai estar cheio hoje de novo. É um jogo que ainda, né, fase inicial de Campeonato Brasileiro, mas vale pra gente se aproximar do pelotão lá da frente, pra gente não ficar tão distante, né? Já começar o campeonato ali brigando pelas primeiras colocações. Então é um jogo importante pra gente vencer. O Fluminense, por sua vez, tá brigando na parte de baixo da tabela, né? Então é um jogo importante para eles tentarem sair de lá. Então acho que é um jogo importante para as duas equipes. O São Paulo vem com o que tem de melhor, o Fluminense também, apesar de alguns desfalques, vou falar disso um pouco mais já. E a arbitragem hoje é do Anderson Daronco. Eu sempre falo aqui, né, sobre o Daronco e sobre a arbitragem. Daronco é um árbitro que já teve diversos problemas, ele quer aparecer no campo, ele lembra muito ali, né, os irmãos Pereira Sampaio, que quer aparecer, que quer chamar atenção, enfim. Vamos torcer para hoje ele ter uma boa arbitragem. Vamos lembrar do que aconteceu lá contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que ele fez uma arbitragem, no mínimo, polêmica, apesar de que a final contra o Flamengo, o jogo de ida, ele apitou bem. Então vamos torcer para hoje ser uma arbitragem que não interfira no jogo, de maneira geral, e que ele não queira aparecer mais do que o futebol, que é o verdadeiro espetáculo, né? E o São Paulo vem com o que tem de melhor. Lembrando que o Caleri se lesionou, né? Ele não vai jogar ainda. O Caleri tem previsão de volta só contra o Talheres, e a gente vai falar mais dessa lista de lesionados. Mas o São Paulo deve vir aí com Rafael, Igor Vinícius e Patrick. Patrick deve ganhar uma nova oportunidade de titular. O Wellington ainda não tá 100%, então ainda não vai estar nesse jogo. Tá terminando o tratamento e vai começar a transição para campo, então deve estar de volta aí daqui uns tempos. Arboleda e Alan Franco na zaga, fechando a dupla de zaga. No meio, a gente deve ter Alisson, Bobadilha e muito provavelmente o Galopo, porque o Michel Araújo é do Fluminense, né? Então a gente não pode colocar o Michel Araújo para jogar. Talvez na vaga do Galopo possa surgir o Nestor, porque o Nestor vem fazendo boas partidas, fez um golaço no último jogo do São Paulo, então pode ser que surja o Nestor aí, mas eu acredito que ele vai começar com um Galopo. E na frente, muito provavelmente, vai de Ferreirinha, Luciano e André Silva, que vem sendo ali uma peça importante, o André Silva, e é o substituto natural do Caleri, né? Então não acho que ele vai vir com nenhuma novidade para a vaga do Caleri. O que pode acontecer só é, de repente, ir de Galopo e Nestor e o Ferreirinha ir para o banco. Então vamos ver o que acontece aí nesse ataque, mas com certeza Luciano titular, porque o Luciano tá iluminado aí nos últimos jogos e tem que colocar ele. Acho que o estudo do Zubel Dias sobre a posição ideal para ele em campo tem funcionado e ele tem mostrado futebol. De lesionados, o São Paulo ainda não conta. Na verdade, o São Paulo conta aí talvez com uma volta de Lucas, a gente ainda não sabe se ele volta hoje ainda não. São Paulo tá escondendo essa informação, se ele vai estar relacionado, se ele não tá, se ele vai pro jogo, se ele não vai. Se ele for, muito provavelmente ele vai começar no banco, né, até por conta do ritmo de jogo, mas o Lucas já começou a fazer trabalho com bola, a aprimorar a parte física. Então pode ser que ele surja com uma novidade, mas pode ser que não também, e pode ser que ele volte aí no jogo contra o Barcelona, né, pela Libertadores. Mas vamos torcer para que, independente de quando ele volte 100%. Ele volte quando ele realmente estiver bem fisicamente, porque a gente vai precisar muito do Lucas para essa sequência de campeonato. Outro cara que eu comentei aqui, mas ainda não tá pronto, é o Wellington, né? Tá voltando aí, mas ele tá perto de voltar. Deve aí pintar como novidade nos próximos jogos. Rafinha e Rato ainda um pouco longe, né? Previsão só para depois de junho para os dois. E o Caleri, como eu comentei aqui, ele vai voltar só contra o Talheres, provavelmente. Talvez um jogo antes aí, mas a previsão mais conservadora é que ele volte contra o Talheres no Morumbi. Então, provavelmente, a gente ainda fica um tempinho sem o Caleri. Espero que o André Silva faça excelentes partidas, porque é para isso que ele foi contratado, né? Caso o Caleri
tivesse algum problema, ele foi contratado para suprir essa ausência. Além disso, o Fluminense, nosso adversário, né, vem sem Ganso, que está suspenso, então o Ganso não vai para o jogo. Além do Ganso, Renato Augusto está machucado, então o substituto natural do Ganso também não vai para o jogo, então talvez surja um Terans ali na vaga do meio-campo. E existe uma grande hipótese ali do Marcelo e Felipe Melo serem poupados, né? O Fluminense, diferentemente do São Paulo, ainda não tá 100% na Libertadores, ainda não tá garantido, então pode ser que eles poupem até por uma questão física, são dois atletas mais velhos, né? Então talvez o Felipe Melo e o Marcelo possam ser poupados. Além disso, é força total, né? Com certeza vai vir de Cano, Marquinhos, enfim. Vai vir com o que tem de melhor para tentar essa vitória em cima do São Paulo, como eu comentei. O Fluminense tá ali, perto da zona da degola, por mais que ainda seja início de campeonato, é sempre ruim estar nessas posições num campeonato como um todo. Então o Fluminense vai vir com o que tem de melhor, talvez poupe apenas Felipe Melo e Marcelo. Vamos ver o que acontece. E no mais, eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer uma boa partida, o São Paulo vem de bons resultados, mas a gente ainda não ganhou nenhum jogo em casa no Brasileiro. Por mais que a gente venha aí com uma sequência de vitórias, uma sequência invicta, o último jogo que a gente jogou em casa foi contra o Palmeiras e a gente empatou. E os outros dois a gente acabou perdendo, então o São Paulo ainda não fez não ganhou 3 pontos jogando dentro de casa. O São Paulo ainda não conseguiu mostrar um bom futebol dentro de casa de fato. Mesmo o jogo contra o Palmeiras foi um jogo muito truncado, um jogo feio. Espero que hoje o São Paulo mostre esse futebol, mostre o futebol que vem jogando nos últimos jogos, mesmo fora de casa. Que esses jogos bons sejam feitos também dentro de casa e hoje a gente possa sair com mais uma vitória, continuar esse embalo, porque vem jogo muito importante nessa sequência, né? Vem jogo contra o Barcelona, vem jogo contra o Talheres, nesse meio tem o Águia de Marabá também, e mais alguns jogos importantes pelo Brasileirão, contra Cruzeiro. Vai ter Corinthians, que também vai ser em São Paulo, mas vai ser na Neoquímica Arena, né? E o São Paulo basicamente tem 7 jogos dentro da cidade. Dentro da cidade, sendo 6 no Morumbis. Então é excelente essa sequência de jogos pro São Paulo. É uma sequência que dá pro São Paulo engatilhar aí. Pô, se tudo der certo, 10, 12 jogos sem perder em sequência. Então seria excelente se esses jogos ainda viessem com uma sequência de vitórias pra gente continuar nessa boa fase, continuar mostrando um bom futebol, porque tem jogos aí importantíssimos, acho que o jogo mais importante, inclusive, é contra o Talheres em casa, que aí seria o final do mês ali, pra fechar o mês com chave de ouro. Então espero que o São Paulo faça uma boa atuação, saia com a vitória, que de novo, uma boa atuação sempre tem que ser coroada com a vitória. Senão eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. Então é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, de curtir, deixa o seu joinha aí pra incentivar a gente. Tamo começando, mas estamos começando com tudo. Vamos, São Paulo!